A fé sem obras é morta. Tiago 2,26. Será? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2,26. O que significa a expressão a fé sem obras é morta? Qual é a relação entre as obras e a salvação? Primeiro, é importante compreender em que contexto a palavra de Deus aborda as obras e em que contexto aborda a salvação. A Bíblia atribui a salvação inteiramente a Deus, deixando claro que não há mérito humano para obtê-la. Nenhum indivíduo pode afirmar, segundo as Escrituras, que se salvou a si mesmo ou que por meio de suas boas ações alcançou a salvação. Isso é evidenciado em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Segundo, o texto demonstra claramente que na obra de salvação realizada por Cristo na cruz, não há qualquer mérito humano decorrente de obras. O ser humano recebe o presente de Deus, a graça, por meio da fé, a qual é concedida por Deus ao indivíduo para que ele possa receber essa graça. Assim, toda a glória é atribuída a Deus, autor da salvação do começo ao fim. Fé sem obras é morta. As obras são, então, desnecessárias? Terceiro, aqui há uma confusão comum, pois muitos interpretam as obras como algo irrelevante. No entanto, as obras têm um papel destacado na Bíblia, não como causa da salvação, mas como consequência dela. Relativamente à pessoa salva, aplica-se a lógica: faço boas obras porque sou salvo, e não sou salvo porque faço boas obras. Efésios 2,10 esclarece isso, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, somos salvos para realizar boas obras, obras de amor, e não pelas obras boas. Fé sem obras é morta. A importância das boas obras, obras de amor. Quarto, a importância das obras é enfatizada em vários textos bíblicos, especialmente aqueles que apresentam as obras como frutos e os salvos como árvores. A árvore saudável, salva, produz bons frutos, obras de amor. Isso é natural, esperado e mandado por Deus. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Mateus 7,17. A ausência de bons frutos pode indicar que não houve uma conversão verdadeira, mas apenas um convencimento superficial, o que comumente chamamos de pessoa convencida, mas não convertida. A fé sem obras segundo Tiago. Quinto, é essa questão da fé sem obras que Tiago aborda em sua epístola. Ele analisa o comportamento de alguns que afirmavam ter fé e serem salvos, mas cuja vida não apresentava obras que confirmassem essa realidade. A conclusão é que essas pessoas estavam enganadas quanto à condição da própria fé. Tiago propõe um desafio, mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu pelas obras te mostrarei a minha fé. Tiago 2,18. Em nenhum momento Tiago contradiz Efésios 2, 8 e 9. Ele combate o pensamento de que, uma vez salvos, não seria necessário realizar obras de amor. Na realidade, é a partir da salvação que começa a missão de vida, alinhada aos propósitos de Deus por meio das boas obras designadas aos seus filhos, não como obrigação da lei, mas como expressão da fé viva. Sexto, portanto, conclui-se que as obras não são necessárias para a salvação, mas são essenciais na vida daquele que já foi salvo. Elas são frutos preciosos que brotam do coração renovado, que reconhece o Senhor e sua palavra. Se tais obras não se manifestam, é legítimo questionar se houve de fato a obra da salvação naquela vida, pois esta seria uma árvore que não produz frutos bons, conforme o checkmate que Tiago aponta para aqueles que não cultivam boas obras. A fé sem obras é uma fé morta, porque a ausência de boas obras revela uma vida inalterada ou um coração espiritualmente inerte. Diversos versículos afirmam que a verdadeira fé salvadora resulta em transformação de vida, sendo demonstrada pelas obras que realizamos. Nossa conduta revela no que acreditamos e se a fé professada é viva. Tiago 2, do 14 ao 26, é por vezes citado fora do contexto para estabelecer um sistema de justificação baseado em obras, o que contraria outras passagens bíblicas. Tiago não afirma que as obras nos justificam diante de Deus, mas que a verdadeira fé salvadora se manifesta por meio de boas obras. As obras de amor ao próximo não causam a salvação, a qual é gratuita para os eleitos, mas são evidência dessa salvação. A fé em Cristo resulta sempre em boas obras. Aquele que afirma ser cristão, mas vive em desobediência deliberada, possui uma fé falsa ou morta, e não a fé salvadora. Paulo expressa pensamento semelhante em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Tiago distingue entre dois tipos de fé, a verdadeira, presente no salvo, e a falsa, que é morta. Muitos professam a fé cristã, mas suas vidas e prioridades indicam o contrário. Cristo adverte: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos?
Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, do 16 ao 23. Este discurso se concretizou historicamente no juízo sobre Israel no século I, porém atualmente os salvos são árvores boas, evidenciadas por seus frutos, boas obras de amor, especialmente ao propagar a palavra da verdade aos irmãos em Cristo ainda aprisionados em sistemas religiosos. Note-se que a mensagem de Cristo é coerente com a de Tiago. A obediência a Deus é a marca da fé verdadeira e salvadora. A incompreensão da relação entre fé e obras resulta da má interpretação do ensino bíblico sobre a salvação. Existem dois erros comuns a esse respeito. O primeiro é o ensino que afirma que uma simples profissão de fé, em qualquer momento da vida, garante a salvação, independentemente da transformação de vida subsequente. Esse ensino, às vezes denominado regeneração decisional, pode levar à falsa segurança de crentes carnais que vivem em desobediência, contrariando Tiago 2, o qual demonstra que uma fé vazia sem obediência é morta e não corresponde à fé dos verdadeiros salvos. O segundo erro é a tentativa de incluir as obras como parte do que justifica diante de Deus. A salvação por meio da fé e não por obras é ensinada claramente por Cristo e Paulo. Romanos 4, 5 afirma, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Tiago 2,26 diz, a fé sem obras é morta. Não há contradição entre essas passagens. Somos justificados pela graça mediante a fé. O resultado natural da fé no coração são as obras, que fluem espontaneamente, assim como a água que brota de uma fonte.